Muito bem, vamos conversar hoje, seguir nossa conversa sobre comunhão com Deus, em cima da nossa apostila. E hoje nós vamos ouvir sobre orar sem cessar, dar graças em tudo, louvar a Deus de todo o coração. Tá? Então, estou passando aí para João Alfredo conduzir aí o compartilhar do grupo dele sobre orando sem cessar. É com você, João. É com você. Você e seu. Pronto. Estamos hoje seguindo o nosso papo sobre comunhão com Deus, em cima da nossa apostila, tá? E hoje vamos ouvir os grupos que vão compartilhar sobre orar sem cessar, o grupo de João Alfredo, dedicando um tempo especial, o grupo de Lucas, dando graças por tudo, João Pedro, e louvando de todo o coração, o grupo de Daniel. Então tá com você, João, te passo o bastão. Estamos com muita expectativa de ouvir você e o seu grupo aí sobre isso. Desculpa aí deixar vocês esperando, mas precisei sair aqui para resolver as coisas, achar outras. Mas o nosso grupo ficou com o tema 3 da apostila Comunhão com Deus, que é orar sem cessar. E então são 4 textos aqui que tem nesse tema aqui nessa lição. Aí a gente trouxe mais um com Daniel Barros também. Ele trouxe mais um texto também, que ele trouxe por fora, assim, ele encontrou, a gente achou interessante também agregar. E também trouxemos um conceito, que a gente achou importante também trazer aqui. E queria começar lendo o texto, que é o texto base, né, para essa lição, que é simples, bastante simples, assim. Aliás, talvez eu não diria tão simples assim, eu diria que é um pouco complicado, meio difícil assim, de gravar, de se entender na hora, meio difícil, meio... Enfim, vocês vão entender porque eu estou dizendo isso, que é a 1 Tessalonicenses 5,17, que diz assim, preste atenção, orai sem cessar. E é isso que o texto diz. Então, esse é o texto base, assim, dessa lição. Então, eu queria, se fosse possível, assim, se vocês conseguirem entender e acompanhar, se a gente pudesse repetir, eu conto até 3, no 3 a gente repete todo mundo, porque é catequese para se repetir até gravar. Vamos lá? 1, 2, 3 e orai sem cessar. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Obrigado. E esse texto nos traz assim uma recomendação de um modo de vida cristão, né? Que às vezes até meio que confunde assim, a gente para pensar, nossa, mas como é que a gente vai fazer isso de orar sem cessar? A gente vai estar o tempo todo só falando com Jesus, não para mais para falar com ninguém. Se a gente for pensar por esse lado, nem Jesus fez isso, né? Nem o próprio Jesus fez isso. E ele estava o tempo todo ali em comunhão, ele estava em comunhão com o Pai ali, sempre espírito na presença do Pai, sempre ali dependendo do Pai. Não relata, mas Jesus certamente ele estava dependendo do Pai, orando, colocando ali cada passo que ia tomar ali no Pai, né? E é isso, justamente isso que Deus pretende da gente, que tudo que a gente for fazer no dia a dia, tem alguma dificuldade, a gente coloca na presença dele e ele vai nos orientando. Ou então nossa dificuldade, alguma situação aí apareceu, coloca na presença de Deus. E também outras coisas que eu citei até no último encontro, que vão tecer esse relacionamento com Deus, né? Essa intimidade, vão construir essa intimidade. Eu citei 2 exemplos de 2 irmãos, assim, que coisas bem simples, não sei se alguém de vocês lembra, que foram, foi um que dava boa noite a Deus, e ali ele encerrava ali o último momento do dia ali dele, e ele ia dormir, ia fazer uma oração, e no final ele dava boa noite a Deus e ia dormir, e encerrava ali o seu dia falando com Deus. É uma forma de falar com Deus, tá ali em comunhão com ele, tá orando ali, e não tá também só pedindo coisa, só colocando coisa, demanda, tá? Outra forma também, assim, 2 exemplos mais simples, assim, outro exemplo que eu lembrei era um irmão que ele, qualquer coisa que ele via assim, contemplava assim, uns pôr do sol bonito, ele falava, olha assim, que pôr do sol bonito que o Senhor fez. Ou então passava um cachorro e ele falava, nossa, assim, esse cachorro que muito bonito que o Senhor fez. E por meio da contemplação,
ele ia falando com Deus ali no dia a dia e essas coisas vão levando. E são várias formas da gente fazer isso. Aí, aí a gente já está entrando nas perguntas, né? Mas antes de entrar nas perguntas, eu gostaria de ler os textos que... Eu não sei se Davi está aí. Davi, você está aí? Que a gente dividiu para cada um já deixar aberto. Davi... Não sei se Davi está aí não, mas a gente tinha dividido já para deixar os textos, só que na hora eu não sei se ele está aí, enfim. Eu vou abrir aqui, o primeiro texto é Efésios 6:18. Aliás, Efésios 6:18 está aqui. Um minutinho só. Vocês podem abrir aí também para acompanhar, se quiserem. É um versículo bem rapidinho. Enquanto isso, eu acho aqui. Efésios 6:18. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, esse texto fala aqui, Paulo ele fala aqui, primeiro orando em todo tempo, fica um pouco redundante assim, ele usa a mesma palavra, mas orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então ele fala aqui também da súplica, né? E eu disse aqui, não só isso, mas isso também é um ponto importante também da nossa oração com Deus, nosso relacionamento com Ele, não só súplica por a gente, mas também por outras pessoas. Aqui é um ponto que Paulo coloca, né? Ele diz aqui, orai também por todos, com toda perseverança e súplica por todos os santos. É outro ponto aqui que Paulo coloca. Então, o terceiro texto, ele está em Cantares 2:14. Vamos ver, Silas está aí? Silas está ali. Tá com o texto aí, Silas? Tô aqui. Tô aqui com o texto. Posso ler? Pode. Beleza. Eu que te pergunto se você Aí, pode ler pra gente. vocês falam se tá dando pra eu ver, viu? Pomba minha, que andas pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas. Mostra-me o rosto, faz-me ouvir a tua voz, porque tua voz é doce, e teu rosto amável. Amém. Amém. Esse texto aí, ele já traz outra perspectiva, assim, eu diria, porque ele é um texto do noivo falando para a noiva e ele fala quão bom é ouvir a voz da noiva, né? Então, justamente Deus, Jesus, falando para a gente quão bom é ouvir a nossa voz ali. E justamente nessa, não é lendo a Bíblia que a gente vai fazer isso, mas sim orando, sim ali estando em presença com Deus, colocando ali nas situações, colocando ali qualquer coisa ali na presença de Deus. É assim que a gente vai tá falando com Deus, ele vai estar ouvindo nossa voz, né? E o último texto é Provérbios 15:8, que ficou com Letícia. Letícia, tá aí? Oi, tô aqui sim. Letícia, pode ler, por favor. O sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Amém. Então, esse é mais um texto sobre oração, um texto um pouco forte até, porque diz assim que o Senhor prefere uma oração simples de um justo do que qualquer sacrifício, e sacrifício é uma coisa trabalhosa, principalmente no Velho Testamento, era uma coisa muito mais valorizada, né, do que no Novo Testamento. Acho que eu posso dizer isso. Porque no Velho Testamento, a igreja, os judeus, eles tinham essa cultura de trazer sacrifício ao Senhor. E era assim que eles iam propiciando os pecados e tudo mais. Mas para o Senhor, uma oração de um justo vale muito mais, ele se agrada muito mais nisso do que em qualquer sacrifício que faça um perverso. E a gente está incluso nesse grupo, né, nos justos. E o Senhor nos agrada muito mais dessas nossas orações. Então,
Vini, você está aí com as perguntas, Vini? Estou aqui, sim. Então, a gente tem 3 perguntas aí que ele faz para a gente. A gente fez as perguntas para nós mesmos no grupo, discutimos ali, a gente fez ali mais ou menos um resumidinho. E aí, Vini agora vai também falar um pouco sobre isso. Aí, como já falou, orar sem cessar é ter aquela intimidade com Deus, né? Em tudo depender de Deus. Aí na primeira pergunta faz assim: o que significa orar sem cessar? Aí a gente leu os textos e tal, aí a gente pensou assim: orar sem cessar não é você estar 24 horas por dia ali orando em todo o tempo, porque tem até momentos que você vai ter que estudar, fazer outras coisas e tal. Mas dá para você ter aquela dependência de Deus em tudo que você está fazendo. Porque eu até estava analisando aqui que tio Ivan Baker colocou aqui na postura, aqui atrás. Colocou: ora por tuas decisões, ora por teus pensamentos, ora por cada passo do teu caminho, ora para controlar os teus lábios, enfim, aí vai. E a gente muitas vezes depende de Deus ou acaba não dependendo na questão, eu até compartilhei ontem com a gente lá. A gente acaba não dependendo de Deus na questão, por exemplo, assim, alguém fala alguma coisa, só que você está controlando, não rebater. A questão da alma está ali falando, querendo que você fale, rebata, no caso. E você, se está orando ali sem cessar, Deus vai te abençoar naquele momento ali e você vai perceber que não é para falar, que é para ficar quieto, que é hora de ouvir, porque você estava dependendo de Deus naquele momento. E a segunda pergunta é assim: isto é possível? Explique como é esse relacionamento. Aqui eu já respondi, né, que ele está em todo o tempo ali dependendo do Pai, em qualquer momento da vida. Na terceira fala: porque o Senhor deseja essa comunhão contínua. Tem até, fala assim, que o Espírito Santo nos ensina, o Espírito Santo nos manda orar sem cessar, né? E a gente tem que obedecer a Deus. E também sobre a questão da gente criar um relacionamento, criar um vínculo com Deus. Porque a cada vez que a gente depende dele, a gente sempre vai conseguir vencer as nossas dificuldades, vai ouvir mais a ele. Porque não adianta, às vezes, a gente não ter aquele momento, não estar buscando a Deus e querer depois ouvir Deus em algo que a gente precisa ouvir, em um momento específico da nossa vida. Porque quanto mais a gente busca, mais a gente vai ter graça para lidar com a situação. Isso aí. Amém. E além disso também, porque Deus quer, porque ele é o pai, né? E todo pai ele deseja estar em relacionamento com o filho ali. E quanto mais próximo para o pai, melhor. Acho que o tio André pode dizer isso com mais autoridade que eu, mas bem mais autoridade que eu, não sei. Mas um pai deseja ter esse relacionamento próximo com o filho, cada vez mais próximo, cada vez mais íntimo, né? E Deus é esse nosso pai. E quanto mais a gente chega a ele, mais ele chega a gente, ele tem essa reciprocidade. E quanto mais ele chega a gente, mais ele pode nos mostrar coisas a respeito do reino dele. Então, quanto mais a gente tem esse relacionamento com ele, mais coisas ele vai nos revelando, vai falando conosco e vai nos mostrando ali no dia a dia, ou então na leitura de uma palavra, na oração, no louvor. Mais chance ele vai falando aí conosco, até porque se a gente tá... Ele tem um irmão que diz que a todo momento Deus fala conosco. A gente esteja só a todo momento disposto a ouvir. Então, se a gente estiver a todo momento nessa conversa com Deus, a gente vai estar ouvindo o que ele vai estar falando também. Então, isso também nos deixa cada vez mais aptos a crescer em experiência com Deus e crescer em conhecimento de Deus. Né? Aí eu queria, na verdade, que a gente fizesse uma memorização aqui, se vocês me permitem essa ousadia, e pedir, se vocês quiserem abrir o áudio, pode abrir, se quiser deixar fechado, mas como é catequese, eu acho justo que a gente repita o texto e a pergunta e a resposta, né? Então, eu vou fazer assim primeiro. Se vocês quiserem abrir o áudio, se quiser deixar fechado, fica por vocês. Eu vou perguntar, eu vou falar a pergunta, vocês repetem a pergunta, depois eu vou falar a resposta, vocês repetem a resposta, beleza? Deu para entender? Beleza. Vamos ver se... O que significa orar sem cessar? O que significa orar sem cessar?
Orar sem cessar é manter uma conversação contínua com Deus. O Orar Espírito sem Santo cessar. nos manda orar sem cessar. Uma relação contínua com Deus. Sabia. Bora de novo. O que significa orar sem cessar? O que que significa orar sem Orar cessar? sem sem cessar? Orar sem cessar é manter uma conversação contínua com Deus. O Espírito Orar Santo nos manda orar sem cessar. Orar sem cessar é manter uma conversação contínua com Deus. Espírito Santo Nos manda orar sem cessar. Agora eu pergunto e vocês respondem. O que significa orar sem cessar? Orar sem cessar é manter uma conversação contínua com Deus. O Espírito Santo nos manda orar sem Santo cessar. nos manda orar sem cessar. Amém. Então, isso é orar sem cessar. E aí, Daniel separou um texto extra, então seria o quinto texto, sobre o orar sem cessar também, que está em 1 Timóteo 2:1. Dan, você pode ler para a gente? Posso sim. Antes de tudo, dá para ouvir? Dá de boa. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Aí também demonstra a importância também, finalidade também, né, da oração. Então, primeiro ele fala antes de tudo. Então, antes de tudo que você for fazer, é importante lembrar desse detalhe. Antes de tudo, você puder estar orando ali, vai ser sempre bom para você mesmo. E a finalidade da oração, né? Orar por cada um mesmo, também orar por qualquer situação. E Letícia trouxe ela pesquisou, na verdade, ela foi a fundo mais um pouco sobre o que era comunhão, e ela pesquisou no dicionário. E ela anotou tudo direitinho, achei interessante também trazer, porque traz mais uma revelação, né? Letícia, você pode ler também? Posso sim, foi uma pesquisa bem rápida que eu fiz, porque eu estava lendo a lição e aí fui destacando algumas coisas que eu achei bem legais. E uma das coisas que eu achei foi a comunhão, porque a comunhão é uma tem um significado muito amplo, e foi principalmente isso que eu percebi na minha pesquisa. A gente jejua, a gente ora e a gente lê a palavra, todas essas práticas fazem parte da nossa comunhão com Deus. Só que quando eu pesquisei comunhão, eu percebi que significa sintonia de sentimentos, de modo de pensar, de agir ou sentir. É uma questão de identificação. Então, quando eu percebi isso, eu lembrei quanto que é importante a gente lembrar que tudo isso que a gente faz, a gente ora, a gente jejua, a gente lê a palavra, a gente tem sempre esse propósito principal de ficar mais parecido com Cristo. E que é essa vontade que Deus tem pra gente, que a gente, na nossa vida, a gente sempre esteja na caminhada de ficar cada vez mais parecido com Cristo. E que a gente sempre vai poder fazer alguma mudança no nosso dia a dia, ou na forma como a gente está reagindo a uma determinada situação. E que isso pode nos fazer ficar mais parecidos com Cristo. E também eu vi uma coisa, que foi uma anotação que eu fiz também, que no início, quando a gente estava falando aqui da lição 3, João falou sobre 1 Tessalonicenses 5,17, que fala orar sem cessar, que é o que o apóstolo Paulo fala para a gente. E depois, no versículo 18, nós somos orientados a sermos agradecidos a Deus em todas as ocasiões. E isso é uma coisa que também é demonstrada no que está escrito na lição, da gente sempre estar agradecido a Deus por todas as coisas, e da gente sempre orar nas mais diversas situações, inclusive em situações de dificuldades. Aí eu também lembrei de uma passagem de Tiago, que eu não vou lembrar agora o capítulo do versículo, mas ele fala um pouco sobre as aflições que a gente tem, que a gente pode até se alegrar com as aflições que a gente passa, porque elas vão produzir perseverança. E aí a gente sempre lembra que se a gente perseverar na nossa fé, se a gente perseverar nesse caminho de querer ficar cada vez mais parecido com Cristo, a gente vai conseguir ir para o céu e, enfim, cumprir a vontade que Deus tem para as nossas vidas. Então, aí seria mais uma finalidade também, porque Deus queria que a gente esteja orando, né? Porque, como a gente falou, quanto mais você vai ter nessa comunhão, é algo recíproco. Então, você vai... essa comunhão seria você estar ali se equivalendo ali a outra pessoa, estar ali... a comunhão é entre você ter uma igualdade de ideias, uma igualdade de pensamento, de ação.
Então, isso também é estar em comunhão. Quando a gente está em igreja, a gente tem o mesmo pensamento ali, o mesmo Espírito, então por isso que a gente está em comunhão. A gente adora o mesmo Deus pelo mesmo Espírito, canta os mesmos louvores, então a gente está em comunhão. Com Deus é a mesma coisa. Então, a gente está em comunhão com Deus nos leva também à santidade, né? E acho que de roteiro aqui eu tinha separado basicamente isso, mas se der tempo ainda, eu queria ler só 2 trechinhos aqui, tá tranquilo? É só 2 trechinhos aqui da apostila que eu achei interessante também, a gente compartilhou, acho interessante também. Sim. Que são 2 frases, na verdade. Uma é de irmão Lawrence, que diz: não existe um modo mais agradável do que a conversação contínua com Deus. Então, ele é um homem vivido, tem essa experiência de estar nessa conversação contínua com Deus, ele diz que não existe nenhum modo mais agradável. E eu sou uma pessoa que ainda estou construindo isso, confesso, mas só de imaginar, assim, de você estar ali a qualquer momento, ali, qualquer coisinha, você colocar na presença de Deus, como esse irmão que eu falei, nas pequenas contemplações do dia a dia, está colocando aí na presença de Deus, vai te renova, te dá um ânimo. Eu falei assim, eu quero isso aqui para minha vida. E você pensar assim, essa experiência de você passar o dia todo ali, falando com Deus, não sair da presença dele, é justamente isso que é uma salva. E Ivan Baker escreve: ora por tuas decisões, ora por teus pensamentos, ora por cada passo de teu caminho. Ora por tuas meditações, ora para controlar teus lábios, para que o fruto dos teus lábios seja bendito. Ora quando te sentires vazio, ora quando te sentires cheio, ora quando estiveres alegre, ora quando estiveres triste. Ora em todo tempo, ora sem cessar. E com isso aqui a gente fecha, né, praticamente, orar por tudo. Maravilha. Excelente, João e grupo. Achei muito simples, muito objetivo, muito prático, tá? Como é o texto e como deve ser a prática desse orar sem cessar. Gostei demais, tá? E muito bom. Vi que vocês leram, meditaram, conversaram entre vocês. Gostei da participação de todos, cada um contribuindo com alguma coisa. Achei joia. Acho que isso aí inspira os demais grupos a fazerem assim também. Tá? Eu queria fazer dois comentários. Uma pergunta para todos, mas primeiro direcionada a esse grupo. Tá? João, você e a sua turma aí, você, Vini, Letícia, Daniel, né, esses que participaram aí. Jesus é o nosso modelo. Jesus é o nosso modelo de comunhão com Deus. Jesus é o nosso modelo de relacionamento, de amizade com Deus. Ele tinha uma amizade, ele tinha um relacionamento assim com o pai dele, quando esteve aqui, né? Tinha comunhão contínua, se relacionava com o pai numa relação de amizade, de filiação, né? Eu queria ver se vocês, ou algum outro aí, lembrava algum momento em que Jesus praticou esse orar sem cessar. Porque o outro grupo daqui a pouco vai falar de dedicar um tempo para orar, né? Separar um tempo. Isso a gente vê muito claramente na vida de Jesus. Mas isso é o grupo de Lucas que vai entrar para compartilhar. Eu quero saber assim, vocês lembram momentos em que Jesus praticou esse orar sem cessar, em que revela que Jesus estava numa contínua comunhão, conexão com Deus? Porque esse orar sem cessar, ele é isso que vocês disseram, é manter uma conexão, uma ligação contínua com Deus. Tá? E ao longo do dia, você está em vários momentos, situações e oportunidades, se dirigindo a Ele, se referindo a Ele. Então eu queria ver se vocês lembram rapidamente situações, não precisa ler texto, não. Rapidamente você lembra alguma situação em que Jesus demonstrou esse orar sem cessar. Tio? Oi. Abre, fala rápido e outro fala. Vá. Pronto. Eu lembro de uma que foi quando ele estava jejuando, que o diabo veio tentar ele, e ele usou a palavra ali para meio que impedir ali que o diabo mudasse a cabeça dele, basicamente. É verdade isso no sentido do uso da palavra. Ali não é um momento em que ele mostra, claro que ele estava em comunhão com Deus, mas ali não é um momento em que ele pratica o orar sem cessar. Ali ele pratica o uso da palavra. Ele rebateu uma mentira com a verdade da palavra. Tá certo o que você está dizendo, mas não se aplica essa pergunta a mim agora. Estou perguntando algum momento em que Jesus, numa situação cotidiana, que ele orou. Não é que ele se recolheu para orar. Ele estava numa situação e ali ele orou. Vocês lembram de alguma situação de Jesus orando sem cessar? Eu lembro, aquele momento na cruz. Naquele momento na cruz, Falar isso. Jesus vira assim e diz: Pai, por que me deixaste?
Até porque Boa. ele tinha uma comunhão contínua com Deus. E quando Deus se afasta dele, dá pra sentir, né? E isso aí foi uma parte interessante. Porque o cara tinha um... O cara não, né? Jesus, mas enfim. É o cara, é ele mesmo. É uma relação tão íntima com Deus que assim que Deus deixa de estar perto dele, ele deixa de sentir a presença de Deus, ele já se sente desamparado, entendeu? Então, é isso. Boa, Mateus. Esse é um dos... Só um pouquinho. Esse é um dos momentos que eu lembrei também. Um momento dificílimo. Jesus está na cruz ali. Tem momentos que ele está se referindo às pessoas, tá? Tem hora que ele está falando com quem está do lado, que são os ladrões, conversa com quem está do lado. Tem horas que ele conversa com o discípulo ali, com João, com Maria, que estão ali embaixo. E tem horas que ele conversa com Deus. Então, ele não estava sozinho, separado, se recolheu para orar. Ele estava na cruz, sofrendo, e ali ele está sendo questionado pelos ladrões. Ele se vira e se volta para os ladrões e fala. Ali ele olha para João e para Maria, e o coração dele se enche de compaixão, ele fala. Ele olha para os pecadores, ele pede ao Pai que perdoe. Ele abre o coração dele e diz: Pai, por que você me abandonou agora? Estou me sentindo sozinho. Mas depois, logo depois, ele sente novamente o cumprimento do propósito. Ele diz: está consumado, em tuas mãos entrego o meu espírito. Esse é um bom momento de você ver que Jesus, além do momento que ele se separava para orar, ele estava o tempo todo conectado. Ele está ao mesmo tempo que ele conversa com o ladrão, ele conversa com o discípulo, ele conversa com Deus. Entende? No mesmo momento. Outro momento, alguém lembra? Eu lembrei desse que você falou da cruz, de que ele, quando insultam ele não responde às pessoas, não responde ao Pai. Pai, perdoa-os, porque não sabe o que fazem. Boa, exatamente. Ele não ao invés quebra, de responder às pessoas, ele se dirige a Deus. Boa. Ele não quebra ali a comunhão dele com o Pai. Nesse momento, né, depois, como o Mateus disse, a comunhão dele vai ser quebrada. E assim, não tem relatos explícitos que Jesus estava orando, mas quando trouxeram aquela mulher adúltera para que fosse apedrejada. E ali, por um momento, Jesus ficou em silêncio. E eu imagino, acho bastante provável, pelo menos, que Jesus ele estivesse naquele momento orando pro Pai, né? Porque a gente sabe que tudo que ele fez foi dependendo de Deus. Verdade. Não é um momento tão explícito de que ele estava orando. Exatamente. Não tá mas escrito, ele estava reflexivo, talvez estivesse pedindo ao Pai sabedoria do que dizer àquelas pessoas, como se dirigir a elas. É possível, não é explícito, mas é possível. Tem outros momentos mais explícitos, além desse da cruz. Quem lembra? Diga. Tem aquele, graças te dou, Pai, porque não deixa, não sei o que, dos sábios e deixa os pequeninos. Perfeito. Lembrei desse texto, estou com ele aqui separado. Você vê que Jesus vê os discípulos e os pequeninos tendo revelação do reino, entendimento, e ele naquele momento está ali e olha: graças te dou, Pai, porque tu revelastes aos pequeninos. Tá? Você vê que ele estava o tempo todo na presença do Pai, o tempo todo ele estava conectado. Ele não desligava o Wi-Fi dele, o 5G, o 10G dele não, com o Pai. Ele estava o tempo todo conectado. Tá? Então ele está ali vendo aquela cena, ele se dirige ao Pai. Outro momento, quem lembra? Tio, agora vai. Eu lembrei de eu vi um aqui que Jesus falou. Antes ele ia se despedir porque ele ia morrer e tal. Sim. Ele falou com os discípulos. Aí em João 17 ele falou: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu filho para que o filho glorifique a ti. Boa. Na mosca. Aí, ó. É isso aí. Só um pouquinho. No 17, ele está falando com os discípulos, de repente ele se dirige ao Pai. Ele não está só, ele não se separou para orar. Ele está no meio de uma conversa com os discípulos, consolando os discípulos, falando do Espírito Santo. De repente, ele, tendo falado dessas coisas, levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora. Esse momento que Vini fala aí. Tá? Então, no meio de uma conversa com discípulos, ele se volta para Deus. Você já fez isso alguma vez? No meio de uma conversa com os amigos, com os irmãos, você está ali conversando, de repente te vem no coração de orar, agradecendo por algo, pedindo por algo, naquela hora, naquele momento. Isso é orar sem cessar, isso é estar conectado o tempo todo. Então, orou sem cessar quando ele viu os pequeninos tendo revelação, entendimento do reino, e ele agradece. Orou sem cessar, ele está com os discípulos conversando e se volta depois para o Pai e começa a orar. Orou sem cessar na hora que ele está na cruz, conversa com o ladrão, conversa com o discípulo, perdoa a multidão e se dirige ao Pai. Quem mais? Mais algum momento? Tem mais dois que eu estou lembrando aqui. Tem aquele texto que os gregos queriam falar com ele, e aí os discípulos foram falar, e aí ele falou que glorifica o nome do Pai. O Pai glorifica o teu nome.
quando os discípulos foram falar, os gregos querem te ver. Aí ele pegou e falou com o pai, pai, glorifica o seu nome, que Deus falou com ele naquela hora. Boa, essa eu não lembrei. Boa, Dan. Essa eu não me lembrei, não. Eu lembrei de quando ele vai ressuscitar Lázaro. Ele está diante daquela cena, imagine, o amigo dele, um dos melhores amigos, está morto, sepultado há 3 dias, Lucas. Imagina a cena. Chamam ele, botam ele diante da gruta lá, Mari Campos, com a pedra, todo mundo esperando. E aí, esse homem vai fazer o que agora? Demorou de vir, chegou tarde, o amigo já morreu, está cheirando mal. E aí Jesus vai chegando ali, ao invés dele se afoitar e ir lá e não, eu vou resolver. Ele olha para o céu, capítulo João, não precisa abrir não, 11. Jesus levanta os olhos para o céu e diz: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa desta multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Provavelmente ele já tinha até orado no íntimo, mas ele disse que naquele momento ele ora alto e dá graça ao Pai que tinha ouvido ele, para que o povo soubesse que ele estava ali conectado com o Pai, sintonizado com o que o Pai estava fazendo ali, ia fazer ali de ressuscitar Lázaro. Algum outro momento, último momento? Antes dele atravessar eu não estou a indo para o Galileia. bate-papo, eu não estou conseguindo ver no bate-papo. Quem quiser falar tem que ser no áudio. Se você ficar abrindo bate-papo, eu me perco. Alguém ia falar aí? Diga lá. Eu ia falar. Vai lá, fala. Pronto. Teve um momento também, os 2 momentos, quando ele foi multiplicar os pães e os peixes. Pronto, era o outro que eu tinha. Era o outro que eu tinha aqui. Fechei minha Bíblia, era o outro que eu tinha lembrado aqui também. Tem outros, tá? Isso foi rapidamente me ver essa pergunta e eu saí aqui e separei 3, 4 momentos. Mas se você lê o Evangelho com atenção, você vai ver que ele estava o tempo todo conectado com Deus. Então, de vez em quando ele se dirigia a Deus para interceder, para pedir por alguma coisa, de vez em quando ele se dirigia a Deus para agradecer, de vez em quando ele se dirigia a Deus para adorar, para glorificar. Ele estava o tempo todo com o coração dele conectado com Deus. Essa é a expectativa que ele tem com a gente. Viu, Mari? E isso é possível. Viu, Júlio? É possível. Tá? Isso não é uma realidade inalcançável. Isso é para a gente hoje não poder fazer isso. Tá? Eu não posso ligar meu celular o tempo todo na internet, recebendo o zap o tempo todo? Posso, né? Eu também posso estar conectando meu coração e meu espírito com o Pai o tempo todo e estar falando, me dirigindo a Ele em vários momentos. Esse irmão Lawrence, eu fecho falando isso aqui e passo para Lucas. Esse irmão Lawrence, vocês não conhecem ele. Ele é um monge que viveu no século XVII, de 1614 a 1691. Imagina, na França. Ele era um católico, era um monge católico, fazia parte da ordem dos carmelitas. Ele ficava num mosteiro, tá? E ele trabalhava na cozinha do mosteiro, viu, Sara? Ele, além de ser monge, vivia isolado, não tinha mulher, não tinha filho, não tinha trabalho fora. Ele era um cozinheiro, ele trabalhava na cozinha, lavava panela, cortava verdura. E ele tinha uma coisa no coração, Felipe e Débora. Ele queria chegar a um ponto, um momento de viver conectado com Deus o dia inteiro. Da hora que ele abrisse o olho, o desafio que ele se colocou foi, da hora que eu abri meu olho, a primeira coisa que eu vou fazer, ele diz assim, bom dia, Senhor. Não era essa expressão, mas tipo assim, né? Bom dia, Pai. Que bom que você está aqui, que bom que eu acordei. Aí ia escovar o dente falando com Deus, pensando em Deus. Aí ia tomar o banho dele, estava agradecendo e falando com Deus. Só um pouquinho. E aí ele ia para o trabalho, que era a cozinha, ia cortando as verduras, agradecendo porque Deus tinha dado colheita, tinha dado as verduras. Ia lavar as panelas, ele ia pedir ao Senhor que renovasse as forças dele. Então o cara ficava, da hora que ele acordava até a hora que ele ia dormir, conectado com Deus o tempo todo. Mas isso não começou assim. Ele começou devagarzinho. Ele disse assim, eu quero ficar conectado com Deus 15 minutos. Aí conseguiu. Ficar 15 minutos a mente e o coração dele voltado para Deus, pensando em Deus, lembrando de Deus. Depois ele ampliou isso, meia hora, 2 horas, um turno e meio, um dia. Aí ele conseguia, da hora que ele acordava até a hora que ele ia dormir, a última coisa que ele dizia era, boa noite, Senhor. Até amanhã. Logo, logo a gente se vê, a gente se fala. Você imagina isso aí, hein? Hein, Thay? Parece impossível, parece inalcançável, né, Aline? Parece um negócio difícil na vida da gente hoje. Tá? A gente tem mulher, filho, trabalho, vocês têm estudo, atividades. Tá? Ele estava no mosteiro. Tudo bem, pode ser que eu não consiga o dia todo, mas será que eu posso, na minha vida atual, ampliar o meu tempo de comunhão com Deus? Tá lembrando, pensando, me referindo, me dirigindo a Deus vários momentos ao longo do meu dia? Tipo, lembrei de uma pessoa, intercedo por ela. Vi uma situação na rua, um pobre, eu clamo por ele. Aconteceu, vi um pôr do sol, eu adoro o Senhor. Estou comendo na mesa, eu sou grato pelo alimento. Então, em vários momentos, minha mente e meu coração se voltarem para Deus.
O livro desse cara eu li, e li mais de uma vez, depois eu dei de presente, pretendo comprar outro, chama-se Praticando a Presença de Deus. Tá? Acha no Amazon, deve achar em outros sites também. Eu recomendo. É um livro fino sobre a vida desse irmão Lawrence e ele falando como foi esse desafio e como ele conseguiu chegar nesse ponto de comunhão, de intimidade com Deus. Vale a pena ler, tá? Quem tiver acesso a ler, depois pode compartilhar com a gente como foi a experiência. A gente tem Orando aqui, sem cessar. Ótimo. a gente tem aqui praticando a presença de Deus. Maravilha. Além de orar sem cessar, Jesus ser o nosso modelo para isso, ele é o nosso modelo também de dedicar um tempo especial à oração. Como é que é isso, Lucas? Passo para você o bastão, assuma aí, conduza a sua turma para compartilhar sobre isso. Isso mesmo, Tibé. Não é só orar sem cessar, não. Tem mais que isso, né? A gente tem que dedicar um tempo do nosso dia, pelo menos uma vez, né? Para estar na presença de Deus, né? E esse que fala na lição 4, o texto principal, que é Mateus 6, que é: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás ao teu pai que está em secreto. E o teu pai que vem em secreto te recompensará. Lendo esse texto, a gente lembra logo da experiência de Julie, né? De que ela tinha o tempo lá com Deus no secreto, no lugar secreto dela. E foi muito bom aquele encontro. Até hoje eu me lembro de bastante coisa que tem me ajudado na minha comunhão pessoal com Deus. E aí a apostila chega aqui e pergunta: o que Jesus nos ensina, né? Ele ensina que a gente tem que ter esse tempo de oração e que tem que ser reservado, né? Não pode ser, tá lá, você tá no meio do colégio, tá todo mundo falando, e você quer ter aquele tempo com Deus, você não vai conseguir ter um tempo 100% para Deus, porque alguém vai te chamar, você vai ter que prestar atenção em alguma coisa. Então, é um momento seu reservado. Ele dá o exemplo do quarto, mas tem vários lugares que você pode ir, né? Acho que foi tio Vanjo que já contou um testemunho dele, falando que ele orava no banheiro antes de se batizar, né? Porque os familiares não viam muito bem, ele tinha vergonha. Então, é um momento que você tem que ficar totalmente para Deus do seu dia, né? E os textos seguintes que a apostila cita são trechos onde Jesus mostra isso, né? Que ele saía de um lugar onde ele estava, que tinha muita gente, ou até pouca gente com os discípulos mesmo, mas ele tinha um momento dele só com Deus, né? E eu vou pedir aí para quem abrir aí, eu distribuir rapidinho. Mateus 14, 23. Tá com quem? Eu. Lucas. Tá comigo. Tá Alguém com falou Sara. alguma coisa aí? Foi Eduardo. Vai, Sara. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. Eu li esse texto da primeira vez e eu fiquei pensando, né, como Jesus era privilegiado em ter um monte, né? Eu queria tanto ter um monte, sei lá, qualquer monte, assim, porque às vezes relacionando, assim, a natureza, você se conecta mais com a presença de Deus, sei lá. E eu queria ter um monte, né? E aí, eu orando, falando com o Senhor, ele me deu um texto que está em Salmos, Salmos 25:14, que fala: o segredo do Senhor é para os que o temem, e ele lhes fará saber o seu conserto. E eu descobri que esse segredo, né, é para quem teme ao Senhor, que esse monte é para quem teme a ele. E Jesus temia ao Pai porque ele não queria desagradar o Pai, o tempo todo ele queria fazer a vontade do Pai. Com certeza tinha muitas tentações, muitas coisas, e ele precisava temer ao Senhor, né? E aí ele ia para esse monte para buscar o Senhor, e Jesus ia fazer com que ele soubesse o seu conserto. Tem uns que falam a intimidade, a aliança, e eu acho que é exatamente isso, né? Eu peguei para mim, assim, que toda vez que eu quero descobrir, né, como é esse monte que Jesus passava, eu tenho que separar esse tempo, esse lugar, e tentar descobrir o que é que Jesus quer para mim, né? Porque ele vai falar o conserto dele, e temer a ele quando eu for. E eu achei muito interessante porque às vezes a gente acha que a gente deixa de ser temeroso, né, para algumas coisas. O temor hoje em dia está bem relativo.
E o temor ao Senhor é uma coisa muito importante. A gente acha, às vezes, que como amigo não precisa desse temer, né? E o Senhor, às vezes, ele vai para nos disciplinar, ele vai, às vezes, para dizer coisas que não é a nossa vontade, mas que é o melhor para a gente, né? Jesus, quando ele procurou ao Senhor no Getsemane mesmo, não era a vontade dele, tanto que ele fala, Senhor, afasta de mim, né? Esse cálice. Ele não queria que isso acontecesse, mas no secreto ele obedeceu, né, à vontade do Pai. Ele buscou, eu acho que no secreto a gente sabe aquilo que realmente o Senhor tem para as nossas vidas. Pelo menos é assim comigo. E foi esse texto que o Senhor falou no meu coração, quando eu estava lendo. Isso mesmo. Também tem o texto Marcos 6:46. Eu acho que tá com Esther. Tá comigo. Tá com o João Pedro. Isso. E tendo-os despedido, ele subiu ao monte para orar. Mais um momento aí que Deus vai para um lugar sozinho, orar só ele e Deus, né? E Lucas 6:12, que agora acho que tá com Esther. Ficou comigo. Naqueles dias, Jesus retirou-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E ainda fala, né, que ele passou uma noite orando, então foi bastante tempo, né? Às vezes a gente não tem tempo para orar 2 horas, 3 horas por dia, mas tem dia que a gente realmente tem que fazer uma vigíliazinha, tem que dedicar um maior tempo assim para Deus, agradecer por tudo, orar por todo mundo que você conhece, sabe? É sempre bom. E a próxima pergunta que a apostila faz é por que necessitamos de um tempo especial de comunhão com Deus? E eu estava pensando, e para mim é porque a gente precisa desabafar com Deus, a gente precisa contar tudo que está passando no nosso coração. Ele sabe, mas quando a gente conta, é diferente, né? A gente sente que tem alguém nos ouvindo, e esse alguém que vai cuidar da gente, que vai zelar por nós. E como Jesus também, né? A gente tem que ser exemplo dele. Ser exemplo, pegar o exemplo dele e ser como ele, né? Assim como a Bíblia ensina, né? Andar como ele andou. E eu, particularmente, sou uma pessoa que estou todo tempo desabafando com Deus, sabe? Tipo, aconteceu alguma coisa, eu chego para Deus e desabafo, abro meu coração, ouço o que ele tem a dizer sobre isso. Às vezes também a gente conta para os nossos amigos, para os nossos pais ou nossos discipuladores, mas eu também conto para Deus, né? Claro. Eu chamo ele de amigão, eu gosto de fazer isso. E a última pergunta, peraí que eu já abro para alguns testemunhos também, que é por que Jesus procurava ter momentos de oração sozinho? Tanto no Compreendendo Mais, quanto pelo que eu pensei, porque ele precisava desabafar com o Senhor, né? Jesus era uma pessoa que tomava as cargas de todo mundo, sabe? Ele estava o tempo todo aconselhando pessoas, estava o tempo todo curando pessoas. E até hoje, na vida real, os psicólogos, todo psicólogo precisa de um psicólogo. E o psicólogo de Jesus era Deus. E ele estava todo momento se separando para ter esse momento com Deus, para orar e suplicar por tudo que ele precisava, né, nessa hora. Tem duas experiências que duas pessoas do grupo tiveram relacionadas a esse tema. Uma foi de Enzo Weiss, mas eu acho que ele não está aqui. Se ele tiver aí, apareça. Ele está ali. Olha ele. Tô aqui. Se você puder contar agora, pode contar. Eu era, tipo assim, antes eu orava, tipo, alguns dias, tipo, 2 dias na semana, 3. Tipo, eu ficava, tipo, 15 minutos, meia hora por dia. E eu ficava, tipo, tá, pronto, acabou. Só que aí Deus falou comigo e ele disse que eu não estava tendo tempo suficiente, entre aspas, com ele, que eu precisava ter mais comunhão com ele.
Aí agora eu comecei a notar isso mesmo e agora eu tô, tipo, ficando 1 hora. Antes de dormir, assim, eu fico, tipo, 1 hora mesmo, orando com ele. E tá sendo muito bom. Eu queria dizer isso porque eu queria animar vocês também a fazerem isso. Que teve um irmão que ele disse que não tem um modo de vida mais prazeroso, mais deleitoso do que ter uma vida de comunhão com Deus. Isso é uma coisa que chamou muito minha atenção e eu queria animar vocês a fazer isso. Amém. E Eduardo também quer contar uma experiência que ele teve no retiro. Exatamente, né? A experiência que eu tive no retiro. Mas antes de contar a experiência, eu quero falar um pouco sobre essa questão do orar, né? Juntar o que eu até estava pensando, um pouco orando também, e pensando sobre essa questão do orar cessar e do orar ter né, deixado para Deus. E que eu tirei mesmo, mais ou menos assim, de conclusão sobre isso, foi que uma coisa depende da outra, basicamente. Porque se você não orar sem cessar, você não vai ter força no seu dia para conseguir sacrificar naquele momento específico para orar a Deus, para ter aquele momento de amizade, de Deus, de comunhão com Deus. Mas se você não tiver esse momento de comunhão com Deus, você também não vai ter combustível suficiente, não vai ter bagagem suficiente para conseguir orar sem cessar, porque uma coisa depende da outra, você não vai conseguir, não vai ter aquele combustível inicial para você conseguir orar, para você conseguir ficar, né, na presença de Deus, cuidar a todo momento, né, todo dia. Esse, né, um pouco sobre tirar o tempo para Deus querer falar. E a experiência que eu tive no retiro meu Deus, estranho. A experiência foi que no dia do retiro, que a gente estava lá no retiro e tal, tava muito, muito calor no retiro, o dia foi extremamente cansativo. Tipo, o retiro é muito bom, mas o dia foi extremamente cansativo, principalmente naquele lá, tava muito, muito calor. E tinha um galpão, né, assim, que acontecia os encontros pela noite e tal, e o galpão tava, tipo, muito, muito quente e tal, e não tinha ninguém pra ficar perto. Meus amigos, tipo, estavam longe, eu tava fazendo alguma outra coisa na hora do encontro, e, tipo, não tinha ninguém, eu acabei ficando isolado lá com o meu discipulador. Eu fiquei lá, a gente foi servir, entregar ceias e tal. Aí, quando eu voltei, eu ia ficar do lado do meu discipulador. Só que aí, o meu discipulador, a cadeira que eu tava com o meu discipulador, a pessoa entrou na cadeira. Ficou sentado na cadeira. Aí eu fiquei sozinho. Eu tive que ficar, tipo, na aula de serviço, na parte da frente, perto de onde estava fazendo o encontro. Aí eu fiquei sozinho lá, isolado lá, louvando e tal, na hora do encontro. Aí teve aquela música de louvor, né, pra onde eu irei. Aí Deus foi me falando um pouco, né, sobre aquele louvor e tal, que eu deveria, né, priorizar mais a comunhão com ele e outra coisa, né, eu deveria minha fé própria. Eu deveria priorizar, né, a comunhão com ele do que qualquer outra coisa que pudesse vir para minha vida e tudo. Outra coisa também que teve lá também, porque, tipo, como eu falei antes, o dia foi muito cansativo, tava muito calor e tal, e eu não tava aguentando mais. Sim, eu também não tava aguentando mais, né? Ficar ali, já tinha um tempão lá, tinha umas 2 ou 3 horas lá no encontro, louvando, só louvando, e eu tava, tipo, só lá, não tinha ninguém falar nada. Aí eu falei assim, Deus, eu não tô aguentando mais, acho que eu vou descansar aqui, vou parar um pouco de orar, de louvar, vou ficar aqui só ouvindo e tal. Aí Deus falou assim, calma, homem. Meu reino é tomado por esforços. Aí eu tive que continuar louvando e adorando a Deus. Aí eu cheguei num momento que eu esqueci o calor, esqueci a cansaço, esqueci tudo. E eu falei, Deus, eu quero te ver, eu quero te ver, eu quero te ver tudo. Aí eu cheguei e Deus falou assim, olha pra trás aí. Aí quando eu olhei pra trás, tinha uma multidão assim de gente, tipo, tinha um bocado de gente dando luz e tal. Aí Deus falou assim, aqui eu estou na minha igreja. Aí, tipo, aí minha mente pulou assim pra outro lugar e começou a ser confete, tipo aquela cena de filme. Luz, confete. E foi muito massa, tipo, fiquei, meu Deus. Aí eu fui contar pros amigos, né, que estavam em volta, me segurando e tal. Aí eles disseram que tava, tipo, saindo luz do meu rosto, mas não era, tipo, luz de luz, era luz, tipo, espiritual, como se Deus estivesse falando comigo.
Aí fiquei me sentindo tipo Moisés, quando saiu do monte. Quando ele foi conversar, eu fiquei, poxa, que massa. Aí me animou muito, né, até pra eu continuar, né, tendo essa comunhão com Deus e tendo mais experiência. Aleluia. Amém. João Pedro também quer falar alguma coisa aí? Pode falar, João Pedro. Oi. Algo que eu acho super interessante sobre dedicar um tempo especial a Deus é que não é só você, é como um diálogo, não é só você falar, você também precisa ouvir. E é isso que precisamos a cada dia quando nós formos dedicar o nosso tempo a Deus. Que venhamos parar um tempo para poder ouvir aquilo que Deus quer para nós. Amém. Amém. E vamos fazer rapidinho o que o outro grupo fez, que é a parte da memorização, né? Quem quiser repetir depois aí, abre o microfone. Então, o que necessitamos além de orar sem cessar? Gil, você tá com o áudio desligado. Eu sei. Para cada um responder com o áudio desligado mesmo. Pergunta de novo, Lucas, e cada um responde com o áudio desligado aí. O que necessitamos além de orar sem cessar? Necessitamos de momentos exclusivos, íntimos e solenes com o Senhor. Amém. Aleluia. Bom demais. Gostei da participação, gostei dos testemunhos, tá? Muito bom. E eu acho que essa experiência de orar sem cessar e dedicar um tempo especial são os dois lados de uma mesma moeda, tá? Não dá para viver só orando sem cessar, porque há coisas do seu coração que você quer colocar, derramar, confessar, chorar, que você não vai fazer isso num ônibus às vezes, ou num grupo com outras pessoas, né? Então, orar sem cessar é aquele zap ali, aquela mensagem rápida que você passa para Deus, de intercessão, de súplica, de gratidão, de clamor. E o tempo dedicado é onde você vai realmente desfrutar mais aí da presença do Senhor. Você vai orar, você vai adorar, você vai ouvir, você vai ler a palavra para Ele falar com você, né? Aqui eu quero citar também uma outra figura, eu citei o irmão Lawrence, que tem na apostila, sobre a experiência dele de orar sem cessar, e quero citar um pastor, Paul Yang-Shu, é um pastor da Coreia. Há anos atrás, quando eu li sobre a vida dele e estudei alguns materiais dele, que a gente estava ainda na outra parte da igreja, vivendo a experiência de montar a igreja na casa, grupo caseiro e tal, e ele é o pastor da maior igreja do mundo. Na época tinha 1 milhão de membros. 1 milhão de membros a igreja dele, tá? Então, e toda ela funcionando em grupos caseiros, em igreja na casa, fantástico. E ele dizia a experiência dele de oração, que era o seguinte: quando ele ia ministrar num encontro da igreja, ele orava em torno de 2 horas para ministrar no encontro da congregação onde ele pastoreava, para ver o que Deus tinha para falar para a congregação, se era aquilo mesmo, que Deus comunicasse ao coração dele o que estava no coração de Deus. Quando ele ia ministrar numa outra congregação, ele orava 4 horas. E se ele era chamado para participar de um evento, de uma conferência e tal, em outro país, ele orava 6 horas, 8 horas. Ou seja, qual era a ideia dele? Quanto maior o desafio, quanto maior a responsabilidade, quanto maior a situação, mais tempo ele dedicava na presença de Deus em oração. A gente vê isso com Jesus. Jesus passou a noite orando para escolher os discípulos, né? Escolher os discípulos depois de passar uma noite orando. Então, Jesus tinha os momentos de orar sem cessar, mas situações importantes, como a escolha dos discípulos, ou quando ele ia ser traído e preso, ele leva horas orando no Getsemane ali, se derramando diante do Senhor. Então, eu acho que essas duas experiências aí, essas duas práticas, elas são essenciais de existirem juntas na nossa vida. Você vai encontrar o seu momento, o seu lugar, se é no seu quarto, se é no banheiro, se é embaixo de uma árvore, se é na varanda, se você vai fazer um monte de travesseiro, viu, Sara, e subir nesse monte de travesseiro, não importa. Você vai achar seu lugar, seu monte, seu lugar secreto, e para ter esse tempo exclusivo com Deus para se derramar. Pode ser no início do dia, pode ser depois do almoço, pode ser na hora de dormir, né? Mas encontre esse momento, conquiste esse espaço, viva essa experiência, tá? Amém? Orar sem cessar, dedicar um tempo especial e dar graças a Deus por tudo. Como é isso, João Pedro? Como o tio Dé falou, essa lição 5 é dar graças por tudo, e o texto principal é 1 Tessalonicenses 5:18.
que fala que em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Jesus Cristo para convosco. Eu demorei um pouquinho porque estava tentando lembrar, mas eu acho que eu consegui decorar. Aí pronto. E aí eu pensei assim, tá lá na lição também essa pergunta. O que é dar graças por tudo? Aí eu pensei assim, pô, dar graças por tudo é ver Deus em todas as situações e mesmo assim tá dando graças a Ele. Então você tá lá, independente se é a situação boa ou ruim, entre aspas assim, ruim, Deus pode estar te livrando de alguma coisa, por exemplo, uma batida de carro. Você tem que dar, e assim, uma batida de carro. Você bateu o carro, por exemplo, e você não vai ficar feliz, oh meu Deus do céu, eu consegui bater meu carro. Você não vai ficar feliz por causa disso. Mas você tem que pensar assim que esse foi o melhor que Deus estava fazendo naquele momento para você. Então aquela situação era a melhor, porque Deus sabe de tudo. E também dar graças por tudo demonstra gratidão e confiança em Deus, né? Isso demonstra que a gente confia nele e que a gente está grato para ele, a ele, né? E pronto. Agora eu vou passar a palavra para Esdras, que ele vai responder uma pergunta. Vai lá, Esdras. Uma coisa que a gente precisa saber é o porquê dar graças. Primeiro de tudo, a gente precisa dar graças porque é o que Deus quer. Ele tem nos mandamentos dele que a gente precisa dar graças a ele o tempo todo. Por exemplo, em 1 Tessalonicenses 5,18. Lá dizem, tudo dai graças, porque esta é a ordem e a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Tem também Efésios 5,20, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. O porquê de dar graças não é só porque é a vontade de Deus, também porque Ele quer sempre o nosso bem. Ele faz tudo que Ele permite que aconteça, é porque Ele quer o nosso bem. Então, a gente sempre tem que dar graças a Deus porque Ele quer o nosso bem e porque é a vontade dele. Aí tem aqui uns exemplos aqui de outro motivo porque a gente tem que dar graças a Deus. Porque é o nosso diferencial. Nós cristãos temos essa diferença de que, mesmo que alguma coisa para a gente pareça que é ruim, Deus quer o nosso bem, a gente sabe que Ele quer o nosso bem e que tudo que acontece é porque é da vontade dEle. E que nós, os filhos do Senhor, devemos sempre agradecer, sem murmurar, porque o contrário de agradecer, murmurar e reclamar. E os presos pelo pecado, eles não têm essa experiência de saber que tudo que Deus faz por nós, mesmo que a gente não ache legal, não ache bom, a gente tem que dar graça porque é o melhor pra gente naquele caso ali. Aí agora eu vou passar a palavra para Caine, eu não sei se ela tá aí, eu acho que tá, né? Que ela vai falar, não, Caine não, é Sara e Cássia que vão falar sobre a ciência por trás da gratidão. Então, a gente resolveu implementar tipo um pouquinho de ciência, né? O que a gente pode colocar, o que a ciência fala sobre a gratidão, né? Porque tudo que a Bíblia ensina é bom pra gente, né? Mesmo que não pareça, entendeu? A questão do jejum, muitos pesquisadores, assim, falam, o jejum é muito bom pra saúde, não sei o que lá. E aí a gente resolveu trabalhar com essa questão de colocar gratidão, né? E aí descobrimos, dentro dessas pesquisas, que tem 3 tipos de gratidão, né? Que a gratidão tem 3 tipos, que é a estética, que é tipo da boca para fora. Obrigada, valeu, nossa, ótimo. A passiva, que só acontece nos momentos que a gente tá tipo, uau, aconteceu uma coisa boa, que surpresa, nossa, muito obrigada, sério. E aí, a ativa, que é quando você escolhe racionalmente ser grato, entendeu? É uma decisão que você toma, mesmo que esteja nas situações ruins, né? Mas é uma escolha que você toma para ser grato nesses casos, né?
E aí é por fé, né? Então, nos momentos, mesmo em momentos tristes que a gente pode estar passando, a gente tem que escolher ser grato. E é agindo, a gente vai agindo assim, ó, eu vou ser grato, eu vou demonstrar isso, através da ação que a gente mostra que é grato, até que essa ideia fique na nossa cabeça, né? A gente tá grato, entendeu? Por exemplo, mentira. A galera disse, eu já vi várias pessoas, a pessoa mentiu tanto que a mentira já se tornou realidade para ela, né? E aí, no caso da gratidão, é a mesma coisa, entendeu? A gente vai ser grato, a gente tem que ser grato o tempo todo, que isso já vai se tornar uma realidade para nós, entendeu? Então, é questão de prática. E a gratidão é diferente de obrigado, né? Que Cássia vai explicar essa diferença e vai falar sobre os benefícios da gratidão, tipo, para o nosso corpo e tal. Isso. Rapaz, show de bola. Eu vou falar sobre os benefícios da gratidão, né? Às vezes a gente não percebe, assim, que o simples ato de agradecer pode trazer tantos benefícios, né? Mas ela é benéfica para a nossa vida social, né? Para o nosso relacionamento com as pessoas. Também na vida psicológica, tirando a ansiedade e trazendo o relaxamento e a tranquilidade. Melhora a qualidade do sono e também o sistema imunológico, né? Trazendo equilíbrio. Melhora a motivação, gerando otimismo e trazendo pensamentos positivos, além da sensação de bem-estar, paz e aceitação, né? Melhorando a autoestima. E também existe uma diferença, uma simples diferença entre gratidão e obrigado. A gratidão é algo mais assim emocional, mais profundo e intenso, né? Mais assim verdadeiro. Traz aquela certeza de fé. Já o obrigado é mais racional, uma coisa superficial, assim. Não traz tanta verdade, assim. É meio que da boca para fora, sabe? Uma obrigação. Tipo, você está sendo obrigado a agradecer a pessoa por aquilo que ela fez a você, né? Mas, claro que dizer obrigado não é algo ruim, mas não é tão intenso, assim, quanto a gratidão, né? Aí, agora, Caine vai falar, né? Do caso que é sobre pelo que agradecer. E ela vai dar alguns exemplos, né, também. Separamos mais ou menos uns 5 exemplos, né? De pelo que ser grato, né? Na verdade, uns 3 exemplos bíblicos de pessoas que foram gratas a Deus, né? Mesmo que com suas situações em que talvez seria muito difícil, mas exerceu isso, né? Que foi Jó. Mesmo ele perdendo tudo que tinha, ele continuou sendo grato a Deus, né? Ana, que ela por muito tempo esperou, né, ter o filho dela, e mesmo assim, por esperar tanto tempo no Senhor, ela não deixou de ser grata a ele, né? E o nosso principal modelo, Jesus, né? Por tudo que ele passou, né? Ele sofreu tanto, mas nunca deixou de ser grato ao Senhor. E, assim, como elas já falaram, né? Tipo, ser grato é uma decisão, né? Às vezes é difícil, né? A gente conversando no grupo, lá na hora, lembrando, né, de situações que a gente passa e que a gente tem que exercer a gratidão ao Senhor, mesmo não gostando muito, né? Por exemplo, quando a gente vai pedir algo a nossos pais, e nossos pais acabam que não deixam e tal. E a gente tem que ser grato por isso, ou quando somos acometidos de enfermidades, ou até mesmo quando, infelizmente, perdemos alguém, né? Temos que deixar alguém partir e tal, essas coisas. Mesmo sendo difícil, temos que ser gratos ao Senhor, né? Porque Ele sabe de tudo. Agora a gente vai fazer aquela parte da catequese, que é só uma pergunta e uma resposta, praticamente. Que é, o que demonstra o dar graças por tudo? O que isso demonstra? Aí demonstra gratidão e confiança em Deus. Eu já tinha até falado isso, mas é uma parte bem importante dessa lição, que eu acho assim, né? Gratidão e confiança no Senhor. E eu acho que é isso aí mesmo. Terminou aí, John? Desculpe, eu tive que sair aqui para dar um apoio à Tia Mon, que ela está entrando numa live aqui agora e estava precisando de fone e carregador. Tá me ouvindo bem, John? Estou sentindo. Pronto, deixa eu ver se eu boto aqui o fone agora de cá. Me ouvem bem aí?
melhor agora. Sim. Ótimo, beleza. Gostei demais aí também da abordagem de vocês sobre gratidão, e uma coisa que me chamou a atenção, você disse bem que o dar graças demonstra, o dar graça em tudo demonstra gratidão e confiança em Deus. E Sara disse uma coisa interessante, confiar que aquilo que Deus manda a gente fazer faz bem para a gente. Então, dar graças faz bem. Ser uma pessoa grata nos faz bem, fisicamente, Cássia falou, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, socialmente. Então, gente, chegou a falar até de imunidade. Quando Cássia falou disso, eu dei risada aqui, pensando o seguinte, o pessoal que está aí na pandemia tem que tomar vitamina D, vitamina C, zinco e dar graças em tudo, viu? Para melhorar a imunidade. Então, gente, fantástica a palavra de Deus. Deus quer que a gente dê graças para que o Espírito Santo desenvolva em nós um coração grato, e o contrário de grato é ingrato, é um coração que murmura, que reclama, que se queixa, tá? E quer gerar em nosso coração também fé, confiar de que tudo que Ele está nos permitindo viver e passar é para o nosso bem. Não é bem-estar, é bem de formar Cristo em nós. Não é não, Sara Gabriele? Bom demais, eu estou achando espetacular essa participação dos grupos. Tinha que gravar mesmo, tem que botar lá junto com a pregação de Marcos Moraes, de Benito, de Gurgel, de todo mundo, porque eu estou sendo bastante edificado aqui com o que vocês estão trazendo. E como é que é esse negócio de louvar a Deus, hein, Dan? Tá com você aí. Como é que é essa história aí de louvando a Deus de coração, louvando de coração, o último grupo de hoje? E depois, preparem aí seu pãozinho, seu vinho ou suco de uva, você que é batizado, que aí eu vou devolver para João Alfredo, Lucas e João Pedro e Dan conduzirem a ceia para a gente. Diga aí, Dan, louvando de coração. Pronto. Tá dando para ouvir tranquilo? Muito Beleza. bem. No louvando de coração, rapidão. Pronto, tive que resolver um negócio aqui. No louvando de coração, a gente fez assim. A gente resolveu não ler os versículos, porque a partir da lição 6 são muitos versículos, aí ia demorar muito. E já são o quê? 7 horas. Aí, tipo, a gente vai começar... Ícaro vai começar respondendo as perguntas. Então, ele vai ler as perguntas e vai responder aqui. Que eu peguei no Compreendendo Mais, que eu achei bem interessante. E eu vou linkar com os 2 versículos. Tem um lá de Apocalipse, que faz todo sentido também. E aí, no final, como o resto os outros grupos fizeram, a gente vai falar da parte de memorização, né? Então, eu deixo aí para Ícaro começar. Antes de ir para as perguntas, eu vou falar algo que me chamou a atenção logo quando eu estava fazendo a lição, que foi a semelhança entre a lição 5 e a lição 6. Que, já que, peraí, muitas vezes o nosso louvor a Deus vai muito além de uma honra ou glória. Ele revela também a nossa gratidão e o amor que temos por Deus e por tudo o que Ele tem feito em nossas vidas. E, então, tipo, a gente agradece a Deus, a gente tá agradecendo a Deus e também... Eu tô me embolando tudo, gente, porque eu tô nervoso. Mas, vamos lá, vamos botar nisso. Algo que me chamou a atenção foi o fato da lição 5 e 6 estarem muito ligadas, já que muitas vezes o nosso louvor a Deus vai muito além de uma honra ou glória, revelando também a nossa gratidão e ao amor que temos por Deus e tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Tá, e foi isso que eu achei interessante. E aí agora a gente vai para as perguntas. Por que louvamos ao Senhor? Qual é a nossa resposta ao seu amor? Louvamos a Deus por motivo de gratidão a tudo que Ele faz e vai fazer por nós. E além disso também, a gente tem que louvar o Senhor, porque Ele é digno de toda honra e glória. A próxima pergunta é, como será na eternidade? Na eternidade, a gente vai louvar o Senhor de todo o coração. A gente vai passar praticamente todo o tempo louvando o Senhor de todo o coração. Com muita alegria também. E a próxima pergunta é, que práticas encontramos nos textos acima que expressam louvor a Deus?
a maioria dos textos são em Salmos, e Salmos fala bastante de de a gente cantar, de a gente dançar e tocar instrumentos para louvar o Senhor. E é isso. Agora vai para Daniel. Pronto. Eu tava lendo e compreendendo mais aquela parte. Aí, tipo, eu resolvi fazer isso nas outras lições também. Eu achei bem interessante, tinha umas frases bem legais. Aí eu, tipo, anotei. Aí eu, às vezes, tipo, anotava uma frase que vinha da minha cabeça. Aí, vou começar aqui lendo uma frase que tava lá, que era: o louvor é a resposta do nosso coração ao amor de Deus. Então, o que fica forte? Que o Senhor nos amou, né? E é como se fosse nossa resposta de gratidão. Deixa eu te mostrar o quanto a gente está alegre, o quanto a gente está feliz pelo que o Senhor fez pelas nossas vidas. E esse louvor, ele tem que ser de coração. Por isso que é importante, tipo, eu sei que muitas pessoas, tem gente que ora de olho fechado, tem gente que ora ajoelhado, tudo bem, não tem, tipo, uma forma padrão para você orar, para você louvar a Deus, não. Mas, tipo assim, às vezes ajuda. Tem pessoas que se concentram mais de olho aberto, de olho fechado. Então, às vezes ajuda. Tem pessoas que se levantam, tem pessoas que ficam sentadas adorando. Então, isso varia de pessoa para pessoa, contanto que você esteja ali realmente prestando atenção e adorando o Senhor como um verdadeiro adorador, espírito em verdade e ali de coração. Então, isso que fica forte, assim, para mim, da gente estar ali, quando estiver louvando, seja onde a gente estiver, seja em grupo caseiro, ou aqui no Teams mesmo, em setor, que agora não está tendo, né, mas antigamente estava tendo, da gente estar ali realmente adorando o Senhor e não deixando a mente escapar ou pensar em outras coisas. Porque a nossa mente ela vaga muito. Então, a gente tem que estar ali realmente com o Senhor, prestando atenção no louvor e prestar atenção na letra também. Isso é muito importante, porque tem umas letras muito fortes. Às vezes, a gente está ali prestando atenção na música e tal, mas eu recomendo prestar atenção na letra e tentar, assim, discernir o que ela, para onde irei, se não tem para onde voltar. Então, isso é uma letra muito forte. Fala de que não tem nenhum outro lugar que a gente possa estar, a não ser com o Senhor. Então, eu recomendo muito a gente estar, assim, realmente prestando atenção nas letras. Aí, outra frase que certo irmão disse, lá, não fala qual irmão que falou, né? Fala só que um certo irmão disse na apostila, que se alguém não gosta de louvar ao Senhor, não vai gostar do céu. Aí eu vou citar Apocalipse aqui, o 5, de 11 a 13, que tem a ver com isso. Então, se vocês quiserem, vocês abrem aí, Apocalipse 5, de 11 a 13. Vou dar um tempinho para vocês abrirem. Pode ir lendo, Dan, para ganhar tempo. Pode ir lendo, né? Pronto. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos dos seres viventes e dos anciões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Essa parte aqui, digno é o Cordeiro que foi morto, é até de uma música que, se eu não me engano, é de Ana Paula Valadão, que é Canção do Apocalipse. Eu acho que é muito boa, tem tudo a ver com isso, se alguém quiser ouvir. Sim, mas aí continuando, no versículo 13. Então eu ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Então a gente vê aqui que eles realmente estavam adorando ao Senhor, e eu creio nisso, e também a Bíblia fala que a gente vai estar ali louvando e adorando o Senhor juntamente com os anjos. Então, o que esse irmão disse, eu achei bem interessante, eu nunca tinha parado para pensar nisso, que ele fala, né, se alguém não gosta de louvar ao Senhor, então não vai gostar do céu, porque no céu a gente vai estar ali direto louvando o Senhor. Então, que a gente possa estar sempre adquirindo essa prática e realmente gostando de estar com o Senhor, e também porque louvar o Senhor é uma das formas de contemplar Ele, é uma das formas de estar na presença dEle. E é bom a gente aprender e desenvolver bem todas as formas da gente poder contemplar Ele, seja olhando uma árvore, contemplando a natureza, cantando louvores ao Senhor,
orando, tem várias formas. Então, a gente está desenvolvendo cada vez mais e gostando de estar com ele por todas essas formas é muito importante. Então, o que fica assim é que reunidos ou sozinhos, é importante a gente louvar o Senhor, louvar a Deus como verdadeiros adoradores. E ele fala que se 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estaria ali no meio deles. E eu acho que isso aplica também ao louvor, né? Mesmo se tem pouca gente louvando, mas se a gente estiver louvando ali, o que importa é que Jesus está ali no meio da gente e se a gente está louvando realmente de coração, não importa a quantidade de pessoas, o que importa é realmente a qualidade do louvor. E nosso louvor e alegria não deve depender de circunstâncias. Eu peguei essa frase de outra lição, aí eu meio que dei uma modificada, que eu apliquei no louvor, e eu acho que tem tudo a ver. Tipo assim, louvor, de certa forma, a gente está dando graças ali ao Senhor por meio da música. A gente está se expressando ali com o Senhor por meio da música. Então, eu acho que tem tudo a ver, e não deve depender de circunstâncias, a gente está, assim, alegre, a gente está louvando de coração. Se a gente está chateado com alguma coisa, deixa Deus resolver, pede perdão, e aí vai louvar de coração mesmo, não louva chateado, não louva com mágoa não, que senão complica tudo. E eu achei interessante que Salmos é um livro assim de muito louvor, de muitos cânticos, muitos hinos e tal. Tem um versículo lá que fala para entoar cânticos com adufo, com harpa. Agora a gente toca nevão, piano, esses instrumentos. Aí é isso, né? E eu percebi que Salmos ele aparece muito nessa apostila, tem vários versículos de Salmos. Então é um livro que fala muito do louvor e tal. Então é um livro assim bem interessante. E aí partindo para a memorização, e quero ficar pronto aí para responder. Vou perguntar aqui. O que é o louvor? O louvor é fruto dos lábios que confessam o nome do Senhor. Amém. Tá. Amém. E agora... Rapidão. Pode passar. Tive um probleminha aqui, rapidão. Tranquilo. Pronto. Aí agora o versículo por meio de Jesus, pois oferecem e confessam o seu nome. Está em Hebreus 13:15. Então, por meio de Jesus, pois oferecemos a Deus por meio de Jesus. Né? Realmente está ali louvando ao Senhor de coração. E Amém. É isso, gente. Amém. É Hebreus 3:15 ou 13:15? Aí na apostila, Enzo. Hebreus 13:15, tá? Obrigado. Bom demais. Gostei principalmente na ênfase que você deu na questão do coração, viu, gente? Queria fechar aqui. Enquanto vocês pegam aí, se você não está com o pão e o vinho e o suco, a hora é essa. Sai rapidinho, pega seu pão, pega seu vinho, pega seu suco. O chave... Só um pouquinho. O chave dessa lição é a questão de louvar de todo o coração. E aí, esse de todo o coração envolve nossa mente, tá? Então, o Dan falou muito bem, você pensar no que você está cantando. Dá para você cantar e estar disperso em relação à letra que você está cantando. Você não sabe o significado, ou aquilo não faz sentido para você. Pergunte a alguém o que significa aqui essa expressão, né? Para você entender o que você está cantando. Como é que o coração vai no louvor e na adoração se a mente não foi, né? Então, primeira coisa, a mente tem que ir. Segundo, o corpo, quando o coração vai, Lucas, o corpo acompanha. Claro, cada um tem um jeito. Nem todo mundo precisa levantar mãos, sacudir os braços. Mas eu sou muito expressivo, então eu levanto minha mão, eu sacudo meu braço, eu bato palma, eu choro. Mas aí são coisas de personalidade e temperamento. Não significa que quem está levantando a mão chorando está louvando de coração e quem está quietinho, de cabeça baixa, não está. Não tem nada a ver com isso. Mas o corpo precisa participar, a sua alma precisa participar. Cada um no sua personalidade, no seu temperamento. Tá? Então, a gente tem que ter cuidado. Se ficar de olho aberto e ficar vendo as coisas te dispersa, feche os olhos. Tá? A gente criou essa coisa de louvar de olho aberto, mas para alguns que se dispersam facilmente com o olhar, com a visão,
fecha o olhinho, né? Se você quiser baixar a sua cabeça, tem uns que gostam de se ajoelhar. Então, a gente vê nos salmos que o corpo participa muito. Palmas, saltos, danças, né, Sara Gabriele? Tem muitas expressões corporais. É quase uma coreografia, né? É quase um... Então, cada um do seu jeito. Feche o seu olhinho, baixe sua cabeça, levante sua mão, bata sua palma, chore, ria, mas que o corpo e a alma participem, porque isso ajuda o coração a estar e se manter no louvor. Amém? Amém. Bom demais. Saímos daqui hoje animados, viu, João Alfredo, Lucas, João Pedro, Daniel e os demais. Saímos muito animados essa semana a orar sem cessar, Aline, viu? Felipe, dedicar um tempo especial de oração ao Senhor. Caíne, dar graças em tudo. Sara Gabriela, louvar de todo o coração, viu, Júlia? Achar seu lugar secreto, seu canto secreto, sua almofada secreta, só não pode dormir na almofada, né? Para ter seu momento com Deus. Sara, dá vários momentos ao dia você se dirigir a Deus para dar graça, porque isso faz bem, né, não, Sara? Faz bem ser grato, faz bem para a mente, para o corpo, para a alma, para o espírito, para os relacionamentos. Aprendi isso hoje, achei bom demais. Então saímos todos aqui animados a isso.